E eu queria começar, eu estabeleci aqui algumas metas para mim, para me organizar em relação aos pensamentos sobre isso, né? Sobre Estado de Direito, democracia e o voto evangélico. E eu queria abordar uma questão, e eu abro, na verdade, para vocês, para participação sobre esse assunto, porque ele é muito relevante. Alguém me perguntaria, eu queria começar falando disso, sabe? Para quebrar barreiras. Será que essa polarização toda que a gente vem vivendo desde 2017, 2018 até hoje, deixou algum legado bom para o Brasil? Eu diria até nem 2018, hein, doutor? Mais para trás aí. O mais para trás, eu sei. E aí, tem algo bom foi deixado para o Brasil como herança por conta disso? E eu quero ousadamente dizer que sim. E eu quero aqui levantar alguns pontos e aí eu quero ouvi-los a respeito disso também. Olha só, em primeiro lugar, me parece que o brasileiro de verdade voltou a se interessar por política. Isso é um bom ponto, inclusive, até nas notícias, durante o jornal. Eu já falei algumas vezes que até os jovens, que geralmente é um grupo que não se interessa tanto por algumas coisas, principalmente política. Um negócio, né, chato, né? Eu mesmo não gostava muito de política, até quando a gente começa a entender. Quando a gente começa a entender, quer saber como tudo funciona, para poder ajudar de alguma forma a melhorar no âmbito global, no âmbito geral. E então isso realmente, a questão da polarização, a gente começa a entender, o ser humano ele tem que questionar. Por isso que a filosofia até é uma coisa muito boa, porque nos faz pensar, nos faz questionar. Então isso foi uma coisa que eu percebi, pelo menos nesses últimos 5 anos, do jovem, do interesse do jovem, do interesse de saber por que está o ministro que está lá, por que o projeto andou de tal forma, por que só beneficiou um lado ali. E isso é uma coisa interessante, isso é uma coisa que não só o brasileiro, mas como todo ser humano deve entender, deve pesquisar. Qualquer coisa, uma prova de escola, qualquer coisinha. Quando você vai comprar um produto novo, você está com uma dificuldade em casa, como será que eu limpo tal coisa? Você faz uma pesquisa para saber, para não danificar um chão, danificar sua mão. Isso é realmente interessante e isso que a política ela tem que propor. É o propósito da política. Fazer a gente pensar e não querer participar. É uma corrente, ter o né? desejo de participar e acreditar que essa participação é relevante e que a política é o caminho da transformação das coisas. Exatamente. Sem a política, um país não se transforma, uma cidade não se transforma e, por conseguinte, as pessoas não se transformam. A política é fundamental, né? Então, se essa polarização toda deixou tantos estragos, ela deixou uma coisa muito positiva, que é esse interesse generalizado das pessoas, dos mais jovens aos mais velhos, passando pelos ricos e pelos mais pobres, porque hoje em qualquer lugar, em qualquer ponto de ônibus, as pessoas estão discutindo. Um lado ou o outro, falando mal de um, falando bem do outro, ou o contrário, ou falando mal dos dois, ou falando bem dos dois, eu não sei. Mas estão falando, isso mostra um grande interesse, um ressurgimento do interesse pela política. Esse é um primeiro lado positivo que essa confusão toda está nos deixando. Eu acho que esse é um primeiro ponto.